Senhor Jesus, a todos que estão conosco. Estamos no ar com mais um programa da Central de Adolescentes da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. E esse programa, ele faz parte, a Central de Adolescentes, na verdade, faz parte da Superintendência de Ensino da nossa igreja, que tem como nosso superintendente o pastor James Schmidt Vieira. E o presidente da nossa igreja é o pastor Humberto Schmidt Vieira. E quem está na coordenação da Central de Adolescentes é o nosso irmão em Cristo Jesus, irmão Ronei Marcheville. Então, estamos aqui com mais um sábado abençoado, compartilhando esse momento tão especial com vocês, não só os adolescentes, mas todos os seus familiares, Compartilhe essa programação, deixe ali o seu like, para que você seja notificado de toda a programação da nossa igreja. São programações muito abençoadas, onde a palavra de Deus está sempre presente, onde você vai ter um crescimento que você necessita para você seguir o seu caminho nesse mundo que não é nada fácil, mas que na presença do Senhor as coisas se tornam mais acessíveis, Nós conseguimos respirar um pouco mais tranquilos, porque sabemos que quem está na nossa frente é o Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus, aleluia. E para quem não conhece ainda onde fica localizada a nossa igreja, ela está localizada na Avenida Farrapos 312, no bairro Floresta, Porto Alegre. Então é um bairro bem centralizado, de fácil acesso. Se você quiser vir conhecer a nossa igreja, venha, a igreja está sempre de portas abertas, esperando para lhe receber. Lembre-se, a nossa igreja é a igreja do ombro amigo, ela está sempre à sua disposição para lhe trazer uma palavra de consolo e de conforto, a palavra que vem dos céus. Glória a Deus, aleluia. E antes de iniciarmos então o nosso tema de hoje, nós vamos orar, entregar esse momento nas mãos do Senhor. Amém? Pai nosso que estais nos céus, é no nome do Teu Filho Jesus que nós estamos aqui, Senhor, nesse momento tão abençoado e que foi escolhido por Ti, Senhor. Foi determinado por Ti esse momento, essa hora, esse encontro, Senhor, para que Tu venhas, Senhor, através dos Teus servos, falar a Tua palavra, divulgar e propagar o Teu desejo na vida de cada jovem, de cada adolescente que está nesse momento nos assistindo, Senhor. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua vida física, a sua vida espiritual, dê saúde mental a todos os Teus jovens, aos Teus adolescentes, Senhor. Opera o Teu poder e que em primeiro lugar, a Tua vontade, Senhor, seja estabelecida em nossas vidas. E nós te agradecemos desde já pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas e colocamos diante de Ti todas as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas ansiedades, porque Tu sabe o momento certo e a hora certa de realizar os Teus milagres em nossas vidas. Obrigada, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas vezes dizem assim, mas irmã Luciara, falar sobre isso agora, nesse momento, não é tão cedo, quem sabe mais tarde. Mas é um tema que a gente fala desde quando a gente é pequeno, a gente já começa. Eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser advogado, eu quero ser balconista, eu quero ser vendedor, A gente tem várias profissões que a gente gostaria de ser, Nós vamos falar sobre a vocação, Deus, será que Ele pode colocar no nosso coração, na nossa mente, a vocação que Ele quer para nós? Isso é uma pergunta. E mais uma pergunta, Deus pode fazer surgir uma vocação na mente da pessoa? Deus pode fazer surgir uma vontade tão forte na pessoa que ela não consegue mais viver sem seguir aquela vontade, aquela vocação que Ele colocou? Isso nós vamos ver então no decorrer desse programa. Eu me lembro que quando meu filho era menor, hoje ele já
tá um adolescente, já tem 19 anos. Mas quando falavam no colégio, perguntavam, né, tinha aqueles trabalhinhos sobre profissão, né? Então tinha trabalhinho de Dia dos Pais, Dia das Mães, e profissão, aquela coisa. E ele sempre dizia que ele queria ser palhaço. E eu dizia assim: meu filho, palhaço? Isso não é profissão, meu filho. Ah, mãe, mas eu queria ser palhaço. Todo mundo dizia, os coleguinhas dele diziam: ah, eu quero ser médico, quero ser dentista, quero ser advogado, quero ser engenheiro, né? Seguia pelo menos a profissão dos pais que estão ali no convívio. Mas não, ele dizia que queria ser palhaço. Pior que não tinha ninguém na família que era palhaço, mas tudo bem, né? Hoje, graças a Deus, ele mudou. Ele não é mais, ele não seguiu a profissão de palhaço, graças a Deus. Mas é isso. Deus, ele pode sim colocar no nosso coração a profissão e a vocação que ele tem para cada um de nós, né? Muitas vezes a gente tem uma vontade, mas aquela vontade não é a vontade que Deus tem para nós, né? Porque Deus, ele vê a nossa vida como um todo. A partir do momento que nós nascemos, antes mesmo de nós nascermos, já está tudo estabelecido por ele. O nosso começo, o meio e o fim. E nós seres humanos, nós somos limitados. Nós vemos a nossa vida e enxergamos tudo fragmentado. Agora é um momento da infância, então a gente só vai trabalhar aquilo ali, a gente não prepara para as coisas que vão vir a acontecer e que é natural que vai acontecer, né? Mas a gente não prepara e muitas vezes a gente, quando trabalha com crianças, trabalha em escolas, as crianças elas não estão preparadas muitas vezes para começar no seu primeiro dia de aula, né, para uma troca de escola, né? E agora com essa pandemia, que elas ficaram quase 2 anos sem frequentar, sem ter esse convívio escolar, a volta foi muito dolorida para essas crianças, foi muito sofrida, porque elas não tiveram, né, essa preparação, né, com antecedência, né, dos pais dizer: olha, daqui a pouco vocês vão ter que voltar, não vai ser sempre assim, né? Vocês vão ter que ir para a escola, vão ter que voltar a compartilhar suas vidas com os coleguinhas, com professores, são outras pessoas. E as crianças, então, elas sofrem esses embates, essas situações que são, às vezes, até traumatizantes para elas. Por quê? Porque não são preparadas. Então, hoje eu vou falar sobre a vocação, né? Para muitos pode dizer: ah, mas eu sou adolescente, eu ainda estou no ensino fundamental, ou ah, eu estou no ensino médio. Não, agora não, isso não. Mas sim, a gente já tem que ir nos preparando, tanto mentalmente como psicologicamente, para que Deus possa trabalhar a vontade dele nas nossas vidas, né? E não a nossa vontade. Que a nossa vontade venha estar em segundo plano, para que Deus possa realmente agir na vida de cada um de nós. Porque nenhum de nós, você não está aí na frente do seu celular ou na frente do teu computador assistindo esse programa agora por acaso. Ah, foi um acaso, né? Nada é por acaso, nada é por sorte, nada é por coincidência. Não, para Deus não existe isso. Tudo já está estabelecido por Deus. Esse momento estava estabelecido pelo nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Eu nunca ia imaginar que nesse momento, no dia de hoje, eu estaria falando com vários adolescentes sobre este tema, sobre este assunto. Mas Deus já tinha estabelecido na minha vida e na tua vida esse momento, né? Que de repente não é relevante agora para ti, mas que vai ficar gravado na tua mente e no teu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. E primeira coisa que nós temos que fazer é um dos mandamentos que está na Bíblia, né? E que está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Nós temos que primeiro buscar o reino de Deus, né? Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, né? O pastor mesmo, ontem ele estava falando, né, sobre a vontade de Deus, que ela é boa. O que é bom, né? Não tem o que discutir. É agradável, então é uma coisa que não vai nos incomodar, não vai nos deixar desconfortáveis, não vai nos deixar deslocados, porque é agradável. Nós vamos estar tranquilos com aquilo ali. E perfeita, porque não tem o que mudar. Está perfeito. É a vontade de Deus e ela é perfeita. Então imagina as moças, né, quando vai comprar um vestido, uma saia, e aí ela vai experimentar aquele vestido,
e ficou perfeito. Não precisa ajustar, não precisa fazer bainha, está perfeito. Não tenho que mexer, não tenho o que acrescentar e não tenho que, né, retirar. Está perfeito. E isso é o que Deus quer para nós, que é a vontade dele, boa, agradável e perfeita. Não tenho que tirar e nem colocar, porque Deus sabe todas as coisas e o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos e fazemos as escolhas para as nossas vidas pensando que nós nos conhecemos, mas a gente não se conhece totalmente, né? Porque se nós verdadeiramente nos conhecêssemos, nós íamos escolher aquilo que Deus já tem determinado para as nossas vidas. Então, por isso que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? É a lei que ele nos deu, foi o livre-arbítrio, e ele não vai nos inibir de ter essa escolha, esse livre-arbítrio. Ele não vai nos impedir disso, né? Porque é a lei dele, ele propôs isso, senão ele mesmo ia transgredir o que ele estabeleceu para o ser humano. Mas esse livre-arbítrio, ele tem as consequências, né? De tomarmos as nossas decisões segundo a vontade de Deus, orando a Deus, nos consagrando a Ele, jejuando, pedindo para Deus, Deus me orienta, abre o meu entendimento, me dá, Senhor, conhecimento da Tua vontade, para que eu venha escolher e determinar aquilo que Tu queres para a minha vida. E antes, então, de tudo isso que a gente vai falar, eu vou dizer aqui o significado do que é vocação no dicionário, né? Então, vocação é definido como uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. A vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. A vocação profissional é formada por um conjunto de aptidões naturais, como também interesses específicos do indivíduo que o direcionam na escolha de uma profissão. Então, a profissão, né, a vocação não é uma coisa isolada. Eu não vou escolher a minha profissão só porque eu vi, eu achei interessante, eu achei bonito. Não, a vocação profissional, né, em relação à profissão, ela é um conjunto de situações e de circunstâncias que nós vamos passando, que nós vamos vivenciando na nossa infância, na nossa adolescência, na juventude e muitas vezes até na fase adulta, né, porque tem muitos adultos que ainda não sabem qual é a vocação que eles têm, qual é a profissão que realmente eles, né, gostariam ou querem seguir, né, para a sua vida, né? Sendo que a profissão é uma coisa que, é lógico, não é estagnada. Eu posso, de repente, mudar depois, se não for a vontade de Deus, eu posso mudar também aquilo ali. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar que a profissão é uma coisa para a vida inteira. É através da minha profissão que eu vou tirar o meu sustento, que eu vou sustentar minha família, eu vou criar os meus filhos, né? Então, eu tenho que pensar nisso como uma coisa muito séria, né, para a minha vida. Não é assim, eu acho bonito ser médico porque fica ali com um estetoscópio pendurado no pescoço. Não, não é isso. Existe uma caminhada e que não é nada fácil, que é bem árdua para a profissão de médico. Eu quero ser advogado porque eu vou estar lá julgando, né, os bandidos. Não, não é assim. A gente tem que se debruçar muito nas leis, saber o que é certo, o que é errado, não sermos direcionados pelas falácias das pessoas, pelo engano. Não, nós temos que ser justos, verdadeiramente justos, né? E pedir para que Deus nos encaminhe para que venhamos ser um bom profissional na área em que nós vamos seguir. Né? Então, não é por achar a profissão bonita ou atraente que nós temos que... Não, nós temos que entregar a Deus. Deus, é isso realmente que Tu queres? Se não é, Senhor, coloque a Tua vontade no meu coração para que eu venha seguir aquilo que Tu verdadeiramente queres para a minha vida. Né? E Deus, então... Como é um conjunto de situações e circunstâncias e que é uma caminhada que vai desde a infância, como a gente falou, e vai passando pela adolescência, a juventude, a fase adulta, Deus ele vai nos direcionando para todos esses caminhos, né? Então a gente vai analisando a profissão do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos familiares, né, que estão mais próximos de nós. Depois a gente vai
ampliando o nosso leque social e vamos conhecendo professores, né? Então tem outras pessoas que nós vamos conhecendo e outras profissões que também a gente vai conhecendo, né? Então vamos nos identificando. Ah, eu acho que é isso que eu quero. Vamos nos aprofundando, vamos pesquisando se é realmente aquilo que é o meu desejo. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de me dedicar a esse tipo de assunto. Se não é, então Deus me direciona para aquilo que tu verdadeiramente quer para minha vida. E Deus vai então nos guiando no caminho que Ele tem traçado para nós. E é claro que nesse livre-arbítrio, muitas vezes Deus tem um caminho que está retinho ali, prontinho, que é só nós caminharmos, já tá asfaltado, não tem lomba, não tem nada ali, não tem buraco, tá plano para nós. Mas aí a gente, não, mas não é isso que eu quero. Não, Deus, por favor, isso não. Eu quero uma outra coisa para minha vida. E aí eu pego e vou para um outro atalho, pego um outro percurso, um outro caminho. E aí chega lá na metade do caminho, tem uma cilada, tem uma armadilha, tem uma emboscada do inimigo. E aí eu, pum, caio. E o que acontece? Vou lá e peço perdão a Deus. Deus, tenha misericórdia, eu errei, eu sei que eu errei, mas me direciona, meu Pai, e eu agora quero seguir a Tua vontade. E aí, Deus, claro, a gente vai ter que fazer todo aquele trajeto, né, de volta, para seguir, então, um caminho determinado pelo nosso Deus, que é bom, agradável e perfeito, e que a gente muitas vezes não acredita, acha, não é bem assim, a irmã Luciara fica falando isso, mas não é tão fácil assim. Claro que não é fácil, eu não disse que é fácil, é um caminho que é cansativo, que a gente tem que ter persistência, que a gente tem que ter convicção do que a gente quer e que temos que ter também a convicção que o Deus quer para nós é o melhor. Então, não é fácil, claro que não. Aliás, tem outras situações ao nosso redor que também faz com que a gente venha querer nos desviar daquilo que Deus tem estabelecido para nós, que são os nossos colegas, alguns parentes que não estão na presença de Deus, né? Então a gente tem que estar firme naquilo que nós temos no nosso coração e que Deus colocou no nosso coração. Pedir para que o Espírito Santo nos confirme. Confirme, Espírito Santo, fala comigo, me dê uma palavra que confirme a vontade de Deus, me dê uma situação, uma experiência para que eu possa confirmar que é realmente a vontade de Deus para a minha vida. E Ele vai te dando as respostas, Ele vai te dando o direcionamento correto daquilo que Ele quer para a tua vida. Muitas vezes a gente idealiza, eu vou terminar o ensino médio, vou fazer vestibular, vou fazer uma faculdade. Mas será que é isso que Deus quer para ti? Ele não quer só uma profissão para ti, uma profissão para te ganhar dinheiro. Ele quer também conciliar a tua profissão com a tua vocação divina, para a obra dele, para te ser um servo de Deus, para ele poder te usar na obra que ele tem para a tua vida. Então, muitas vezes, não é uma faculdade que ele quer para ti. De repente, ele quer que tu faça um curso técnico. Sim, um curso técnico. De repente, ele quer que tu faça um curso de informática, um curso de edificações, um curso de estradas, um curso de enfermagem, técnico em enfermagem, um técnico de nutrição. Né? Tem tantos cursos técnicos. Só aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, são mais de 50 cursos técnicos que existem e que são gratuitos. E que você tem todo o acesso de ir lá se inscrever. Né? Nos últimos 2 anos não está precisando nem fazer provas, testes, não, nada. Que você pode ali se inscrever, ser sorteado e fazer. E é um curso técnico que leva 2 anos no máximo. E que você sai com uma profissão, sai qualificado. E aí Deus já vai começar a trabalhar na tua vida. Meu servinho está fazendo aquilo que eu estabeleci para a vida dele. E aí Deus vai abrindo portas. Quem sabe tu primeiro precisa fazer um técnico para que tu possa ter o teu sustento e possa pagar depois a tua faculdade, se for o caso. Né? Não se sabe. Deus é quem sabe todas as coisas. Né? Eu vou dar uma experiência minha própria. Eu primeiro fui fazer um curso técnico e, na verdade, na época, quando eu fui fazer o curso técnico, daí era uma prova de seleção, e na época eu queria decoração.
e tinha colocado na segunda opção nutrição, técnico em nutrição. E aí eu não passei no técnico em decoração. Fiquei bem frustrada na hora, fiquei triste. Mas não era isso que eu queria. Pô, decoração para nutrição tem uma grande diferença, né? Mas tudo bem, vou fazer o técnico de nutrição. E fiz o técnico de nutrição e trabalhei a minha vida inteira na nutrição, como técnica de nutrição. E foi ali que eu consegui pagar minha faculdade de pedagogia, fazer as minhas especializações na área da educação, comprar um imóvel para mim, né? Pude, né, fazer coisas na minha vida, adquirir bens para mim, né? Não tenho mundos e fundos, mas vivo com decência, vivo, né, modestamente, mas vivo bem, com a graça de Deus. Mas foi Deus quem quis que eu fizesse aquele curso de técnico em nutrição. Não era a decoração que Ele queria para mim. E sabe, irmãos, eu não fiz uma prova com Deus, mas eu me inscrevi esse ano, teve de novo, já passou, mas teve esse ano de novo inscrição para vários cursos técnicos, que começa no finalzinho de novembro, início de dezembro. E eu me inscrevi para o técnico, que agora não é mais técnico em decoração, é técnico em designer de ambientes, né? Na mesma escola, de 30 anos atrás. Vou falar bem baixinho, tá? 30 anos atrás. Então, existe ainda o curso, não mudou só o título, o nome do curso. E eu fui me inscrever, porque, na verdade, eu não me inscrevi porque eu queria fazer, assim, não era meu desejo, assim, mas porque eu queria ajudar uma pessoa. Essa pessoa, ela se inscreveu no curso de edificações e desistiu, na verdade nem começou, só se matriculou e não cursou. E aí eu disse assim, eu vou me inscrever no curso de design em decoração, até para, né, estimular essa pessoa. Quem sabe depois a gente se forma, tu constrói, reforma e eu decoro, né? Tava, né? E Deus tem a palavra dele, ele é única, né? Se Deus ele diz que é sim até o fim. Se ele diz que é não até o fim. E depois de 30 anos, gente, depois de mais de 30 anos, né? Eu me inscrevi para o curso de design de decoração e eu não fui sorteada, porque não era a vontade de Deus, né? Então, se Deus disse que não era aquilo para minha vida, não é aquilo para minha vida. Se não é para tua vida, não é. Ele já tem tudo estabelecido. Entende? Então não adianta a gente querer forçar uma situação que não é da vontade de Deus, porque vai dar tudo errado. Pode até tu começar, mas tu não vai terminar. Se tu terminar, tu não vai conseguir te empregar. Se tu te empregar, tu não vai estar satisfeito naquele emprego. Sempre tu vai estar insatisfeito com alguma coisa, porque não é a vontade de Deus. E quando é a vontade dele, tudo flui. Tu te inscreve, tu é sorteado, tu faz o curso. Lógico, vai ter dificuldades, vai ter, isso é normal, mas tu vai concluir o curso, tu vai conseguir um trabalho. Antes disso, tu vai fazer um estágio, tu vai conseguir um trabalho, tu vai te sentir bem no teu local de trabalho. Então, tudo vai ser perfeito, tudo vai fluir. E ali tu vai tirar o teu sustento, tu vai conseguir comprar o teu imóvel, tu vai conseguir constituir uma família depois com o tempo, sustentar a tua família, criar os teus filhos, tudo com modéstia, tudo, né, conforme Deus quer para a tua vida, sem ostentar, sem soberba, sem nada disso. Porque Deus, ele é bom, ele é perfeito e ele quer o melhor para as nossas vidas. Amém? E tudo que ele quer é para a glória dele. Não é para minha glória, não é para mim dizer, eu me esforcei, eu fiz, eu estudei. Não, é tudo para a glória de Deus. E nós vamos então ouvir um louvor que diz isto: a glória é só tua. Amém? Se cumprir, nada pode impedir, veja Deus agir. É hora do Podes me usar, Senhor, sempre reconhecerei que sou um vaso de barro, precioso és tu pra mim. De mim me gloriar,
a não ser em tua cruz. Ninguém rouba a tua glória, porque só tu és esplêndido, intenso, forte, vida que venceu a morte, absoluto, imutável, totalmente desejável, autor da vida, autor da fé, amável Jeová Jireh, perfeito, imbatível em poder, o nome que me faz sem ser. A glória é só tua, que eu diminua, leva-me ao santo lugar, pra contemplar a glória que é só tua, que eu diminua, leva-me ao santo lugar, pra contemplar a glória que Yeshua, que eu diminua e sobressaia a tua glória em mim, com reverência, tua beleza contemplarei até o fim. Tua glória é tudo para mim. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A glória é só tua, que eu diminua, leva-me ao santo lugar, pra contemplar a glória que é só tua, que eu diminua, leva-me ao santo lugar, pra contemplar a glória de Yeshua, que eu diminua e sobressaia a tua glória em mim, com reverência, tua beleza contemplarei até o fim. Tua glória é tudo para mim. Toda honra, toda glória, o domínio e o poder, somente a ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Toda a glória para o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso e o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então vamos continuar então falando sobre a vocação. E a vocação então é um conjunto, né, de situações e circunstâncias que nós vamos vivendo, como falamos anteriormente, e que Deus vai nos encaminhando para aquelas situações e nos inserindo, né, em oportunidades que podemos escolher então para fazer parte da nossa vida profissional, né? E Deus ele pode utilizar todos esses fatores que foram falados, família, escola, convívio social, para nos guiar na escolha dessa profissão.
E a Bíblia, ela menciona, então, vários homens de Deus, né, em que Deus ele escolheu a profissão para eles. Ele escolheu profissão, então, para Isaías, para Davi, para Jeremias, para João Batista. Então, foram profissões que ele escolheu, que Deus escolheu, para um fim específico, que era para a obra dele, para edificar e propagar a palavra de Deus sobre a face da terra. Né? E que hoje, depois de passado 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, né, nós continuamos lendo as palavras que Deus colocou na boca desses profetas, desses homens de Deus, escolhidos por Ele, para que nós venhamos nos edificar, para que nós venhamos nos converter e acreditar que sem a presença de Deus nas nossas vidas, a gente não consegue o que Ele quer e que é bom para nós, né? Muitas vezes a gente pensa que é bom para nós, é maravilhoso, isso vai ser ótimo para mim. Vou escolher essa profissão porque eu vou ganhar muito dinheiro. Mas desde quando que Deus quer isso para ti? Deus não quer que tu ganhe muito dinheiro, Deus quer que tu ganhe almas para Ele. Que tu ganhe muitas almas para Ele. Não é muito dinheiro no teu bolso. E Ele vai fazer com que tu tenha sim o teu sustento. Mas não para ficar ostentando e mostrando, viu, eu consegui porque eu me esforcei, eu com a minha força, eu com as minhas noites sem dormir, eu me esforcei. Não, Deus te capacitou, Deus te deu saúde, Deus te proporcionou esses momentos de tu poder estar ali sem dormir para poder estudar. Porque se não fosse Ele, tu poderia ter o tempo para estudar e não estar estudando. Mas Ele te deu e te concedeu os momentos certos, as horas certas, conforme a vontade dele, no momento dele, não no nosso tempo, para que ele pudesse estabelecer tudo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. E aí a gente pergunta assim, e será que Deus realmente tem um plano para a minha vida, irmã Luciara? Ou tu está dizendo isso só para não me deixar triste? Será que Deus tem realmente um plano para a minha vida? Deus tem um plano para cada um de nós. E isso o nosso pastor já falou, já pregou, e tem um livro escrito pelo nosso pastor Humberto Schmidt falando exatamente sobre isso. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui por um acidente. Não existe isso. Nós estamos aqui por um propósito de Deus, porque Deus quer nos usar de alguma forma. De repente ele não quer te usar para te ser, de repente, um presidente da república, uma pessoa pública, mas ele quer te usar para te levar para um outro lugar, para um outro país, para uma outra cidade, para um outro estado. Mas eu moro na capital, não quero ir para o interior. Não é tu que tem que decidir, quem vai decidir é Deus. Ele sabe o que vai ser melhor para ti, entende? Então, entrega para Deus e o resto ele vai fazer para ti. Isso é fato. E existe palavras e mais palavras na Bíblia que confirmam isso. E uma delas está em Provérbios 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então nós estabelecemos várias coisas para nossas vidas, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quando eu tiver 21 anos, com 18 eu vou fazer minha carteira de motorista, com 20 eu vou comprar o meu carro. Não é assim. Não é assim. É o tempo de Deus, é na vontade de Deus. E Ele vai te dar. Mas coloca o teu coração na presença dEle. Coloque a tua vida na presença dEle. E Ele vai dar muito mais do que aquilo que tu estás planejando para a tua vida. Amém? Então, não fique ansioso, não fique abatido. Eu não estou conseguindo, eu não vou vencer, eu sou um derrotado, eu sou pobre, eu não tenho condições. Não existe empecilho para Deus. Quando Ele quer fazer, Ele abre portas aonde não existe, onde a gente nem imagina. Usa pessoas que a gente nem sonha que possam aparecer na nossa vida e vai nos proporcionar situações e que vai favorecer aquilo que Ele tem estabelecido para ti.
Amém? Glória a Jesus. Porque a palavra dele fala em Efésios que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Efésios 1, 10 e 11 diz: de tornar a consagrar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, quanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, se Deus te colocou sobre a face dessa terra, é porque Ele já tem tudo estabelecido e pré-determinado para a tua vida. Tá? Então, não te abate, não te entristece, não fica angustiado, não fica ansioso, porque Deus, no momento certo, Ele vai te colocar nas situações e nos caminhos que Ele tem já escolhido para a tua vida. Só te entrega para Ele. E Ele vai fazer o restante. É claro que tu não vai ficar também de braço cruzado ou deitado na cama olhando para o teto. Quando Deus chegar a hora dele, Ele vai fazer para mim. Não, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Nós temos que nos dedicar aos estudos, né? Nós temos que, de repente, vocês que são jovens, aprender uma língua, né? Se aprofundar em algum assunto que seja importante, que seja relevante, né? Não ficar, vou ficar esperando de braço cruzado, Deus vai bater na porta e vai me dizer, agora tu faz. Não, não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Agora é o momento de vocês estudarem, então vocês vão estudar, aproveitar os momentos que vocês têm para estudo. Porque depois vai chegar um momento que você não vai poder só ter exclusividade nos estudos, você vai ter que compartilhar esse momento de estudo com o trabalho. Então não vai ser um estudo exclusivo, uma dedicação exclusiva para os estudos. Você vai ter que, você vai crescendo e vai ter que compartilhar, dividir o teu tempo com a obra de Deus, com o trabalho e com os estudos. Hoje só tem duas coisas para fazer: é te dedicar a Deus e estudar. Daqui a pouco vai aumentando, vai enchendo a mão e daí vai ter muita coisa para te fazer. Então aproveita que agora são poucas coisas e te aperfeiçoa, te aprofunda nas palavras do Senhor, né, nos ensinamentos que Deus tem para ti, né, te aprofunda nisso, te aprofunda naquilo que tu gostaria, pede a Deus, ora a Ele, jejua, pede para que Ele coloque no teu coração o que Ele tem para a tua vida, a profissão que Ele quer que tu siga, para que Ele possa te usar também, né, não só profissionalmente, mas te usar na obra, te usar para fazer a vontade dele, para te ganhar almas para ele, para quando tu chegar no reino de Deus, ele dizer assim, olha só, quantas almas tu ganhou para mim, estão todas aqui te esperando, estão todas aqui te recepcionando, imagina que maravilha, né? Então, para você ganhar esse galardão na eternidade, de ganhar almas através da tua pessoa, do teu trabalho, do teu suor, do teu esforço e da tua dedicação a Deus, amém? Glória a Jesus. E Deus pode, então, fazer o coração arder com o desejo de seguir uma missão ou atuar numa profissão, mas que seja conforme a vontade dele. E aí Ele vai usar a tua capacidade intelectual, vai usar toda a tua força física e mental para que tu faças a obra na mais perfeita harmonia como Ele quer, como está estabelecido e como é a vontade dele, Deus. E devido então toda essa condição que nós temos de nos entregar a Deus e para que Ele venha agir nas nossas vidas, a nossa vida ela flui com mais serenidade. A gente não precisa ficar ansioso, a gente não precisa ficar roendo as unhas, a gente não precisa ficar com o coração acelerado, né? Palpitação, será que vai dar certo, será que não vai dar? Vai dar se tu entregou para Deus. E se Ele confirmou que é a vontade dEle, vai dar tudo certo. Não fica ansioso. E Ele vai fazer a vontade. Irmão Davi, eu posso dar um exemplo do senhor, do irmão? Posso? Assim,
nosso irmão Davi, que está ali na comunicação ali comigo, ele o desejo dele era estudar na escola Parobé. E o ano passado, quando teve a inscrição, ele teve que botar opções ali na escola, né? 3 opções, né, irmão? Tinha que colocar 3 opções, né? E a primeira opção era a que ele queria, né? Escola Parobé. Só que ele não foi para a escola Parobé. Mas com certeza ele estava orando, os pais dele estavam orando. Quando eu fiquei sabendo, eu também comecei a orar. E aí eu falei, até a mãezinha dele chegou e disse: irmã Luciara, ele não foi para a escola Parobé, chamaram ele para uma outra escola. Daí eu disse assim: irmã, não te preocupa, nós estamos orando. E assim que abrir, porque depois que a gente faz a matrícula, né, tem que se matricular, matricula ele na escola que ele tá. E aí depois, quando abrir vaga, porque sempre tem aqueles que desistem, assim que abrir vaga, eu comunico a irmã para fazer a transferência do Davi. Aí ela: irmã, será que vai dar? Eu disse assim: vamos orar, vamos continuar orando, não vamos desistir, não perder uma luta ainda, vamos continuar. E assim que abriu vaga, então, para o ensino médio ali, eu disse: irmã, abriu as transferências, faz a transferência, pede a transferência porque tem vaga. Não era pro turno que eles queriam, mas tem vaga. Daí ela disse: então eu vou fazer, irmã, vou pedir. E nós orando, era a vontade de Deus, e o irmão Davi está na escola que ele queria, que estava no coração dele, e que ele pediu para Deus e Deus concedeu. É claro que muitas vezes as coisas não são feitas na hora que a gente quer e como a gente quer. Mas se Deus quer o nosso bem, e se Deus não está vendo só aquele momento, mas Ele já sabe o que Ele quer para o Davi lá no futuro, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, Ele já colocou o Davi no caminho certo. Né? Então, é um momento de Deus. Não deu naquela hora, naquele instante, mas não vamos desistir, vamos continuar orando. Deus vai abrir uma outra oportunidade para que tu venha fazer aquilo que é o desejo do teu coração e que Ele permitiu, sim, que fosse a vontade dEle. Então, não desiste, irmãos. Se vocês estão estabelecendo algo para a vida de vocês e nesse momento não conseguiu, não desiste, continua orando, continua pedindo para Deus te abençoar. E se for verdadeiramente a vontade dEle, Ele vai abrir uma outra oportunidade. E vai te conceder aquilo que Ele quer para ti, para a tua vida. E para glorificar o nome dEle. E para que a gente possa, então, testemunhar as maravilhas que Deus tem para nossas vidas. Amém? Então, não desiste. Eu sei que na adolescência, quando a gente é jovem, a gente fica muito ansioso e quer tudo para ontem. Tudo tem que ser resolvido na mesma hora. Mas nem sempre. Às vezes isso serve de experiência para nós. Né? Hoje eu posso testemunhar, o irmão Davi também vai poder testemunhar depois. Irmão, tu não conseguiu, para mim foi a mesma coisa, eu também não consegui naquele momento, mas depois eu me matriculei ali e abriu uma vaga, como para mim transferir, e eu consegui essa transferência. Então, para mim aconteceu isso, vai acontecer contigo também. Vamos orar, eu vou te ajudar em oração. Então ele vai ter essa experiência, ele vai poder falar com convicção porque ele passou por isso. Então a gente precisa também ter essas experiências. Também não é tudo um mar de rosa, claro que não pode ser, porque senão a gente não vai ter experiências, não vamos ter como testemunhar as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Né? Testemunhar as vitórias, porque como é que a gente vai testemunhar a vitória se não tem luta? Né? É incoerente isso, a gente tem que lutar para poder testemunhar. Eu venci. Mas tu venceu, mas tu lutou? Não lutei, então que vencer, né? Não venceu nada, porque a gente tem que lutar, tem que haver as lutas para a gente poder testemunhar e testificar o nome de Jesus e as nossas vitórias. Amém? Glória a Jesus. Então, a gente muitas vezes não podemos nos entristecer, nos deprimir. Né? E o que nós temos que fazer é seguir e ouvir as palavras que Jesus expressou, né? E ele fala muito bem e esclarece muito bem isso lá em João capítulo 6, versículo 38. Vamos lá em João 6, versículo 38. Seguir os ensinamentos de Jesus. E ele diz assim, porque eu desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós não estamos aqui na terra pela nossa vontade ou pela vontade dos nossos pais. De repente, nossos pais nem planejou, né, na época que nós viéssemos ao mundo. Ah, mas não era isso, não era agora o momento que eu queria ter, né, o Davi, a Luciara, né, na minha vida agora. Não era o momento certo, mas era para Deus, era o momento certo para Deus. E se nós estamos aqui, é para fazer a vontade dele. Então, irmãos, vamos seguir a vontade de Deus, tá? Para as nossas vidas. Porque Deus, ele é bom e ele nos ama. Então, vamos ouvir o coral juvenil da nossa igreja, em que diz o louvor que diz assim, ó: Deus, tu me amas, e ele ama verdadeiramente. Essa vai se cumprir, nada pode impedir. Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Então eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Então eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Então eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia! Nós temos que crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. E o mais tudo Ele fará.
E se você está no bom caminho de buscar a dependência absoluta na vontade de Deus, Ele lhe dará segurança e a certeza daquilo que você vai glorificar o nome dele. Então, se você entregar verdadeiramente a Deus, e ele vai saber que você vai glorificar, não vai ser a tua vanglória, mas a glória de Deus na tua vida, tudo vai fluir, tudo vai dar certo para ti, irmãozinho, irmã, tudo vai dar certo. Não precisa ficar com medo, porque Deus vai estar na tua frente, te guiando, te orientando, te dando sabedoria, te dando discernimento, te dando capacidade, né, de enfrentar obstáculos, te fortalecendo dia após dia. É só tu te entregar a tua vida, tua alma, teu coração, tua mente para Deus, e Ele vai proporcionar coisas maravilhosas que tu nem pode imaginar que vai poder ocorrer na tua vida. Vitórias e mais vitórias com certeza você terá. Amém? Então não tenha medo de fazer o que você gosta, desde que isso não viole os princípios divinos. Né? Porque tudo que a gente faz, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz bem feito, né? Então, entrega para Deus e você vai fazer bem feita a obra de Deus e, consequentemente, você vai ser um profissional muito bem qualificado. As pessoas que estarão ao teu redor vão se espelhar em ti. Pô, mas esse jovem, como é capacitado, como ele é habilitado, como ele tem conhecimento daquilo que ele está fazendo. Mas não é tu. É Deus que te proporciona tudo isso. E para encerrar, eu vou trazer então Salmos 37, versículo 5, versículo de 3, 4 e 5, tá? Então diz assim, ó: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É Deus que está falando. Se tu entregar a tua vida a Ele, tudo Ele fará por ti. Tu não vai precisar te esforçar, te escabelar, te estressar, ficar histérico com as coisas. Não precisa nada disso. Tudo vai fluir com toda a serenidade, porque Deus é calmo, Ele é tranquilo, Ele é sereno. E Ele vai fazer tu ser uma pessoa também com o perfil dEle. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos então nos despedindo na graça do Senhor. Que você tenha um final de semana abençoado, um início de semana também verdadeiramente abençoado. E participe das campanhas, venha aos sábados se consagrar, venha em jejum, em oração, compartilhar esses momentos tão especiais que a nossa igreja proporciona. Nós estamos na campanha da vitória de 2022, então venha, para que você venha ter vitórias já agora, no finalzinho de 2021, você comece tendo vitórias, e que no próximo ano você venha ter muitas vitórias na sua vida, na sua família, né, na sua casa. Você venha ser vitorioso, mais do que vencedor, em nome de Jesus. Vamos nos despedindo então com paz, oração e união, em nome de Jesus. Amém.